Bom dia a todos, estamos iniciando aqui o módulo 3, onde nós vamos procurar identificar fatores externos das pioras ou melhoras, mas sem relação com as doses. No módulo 2 anterior, a gente viu também fatores externos às doses, mas eram fatores ligados, por exemplo, à interação entre medicamentos. Então, a dose que tinha sido prescrita, ela não tinha nada a ver com a piora e a melhora, mas depois que entrava dentro do organismo, aí ela sofria modificações por outros medicamentos que tinham sido tomados e tinham interagido com ele. Agora não, nesse módulo 3 nós vamos ver só fatores externos propriamente ditos, e que entram como causa de piora e melhora, mas não tem nada a ver com a dose que foi prescrita. Isso é importantíssimo de ser considerado para que a gente não retire doses como a gente retirava medicamentos equivocadamente. Nós estamos então relacionando alguns erros frequentes e são também chamados erros de confundimento, e estão na planilha, no local onde vocês posteriormente vão ter um vídeo só sobre isso, explicando em que local da planilha Veredas estão sendo registrados esses fatores. Vamos falar nos erros frequentes do tratamento homeopático e alopático que agem como fatores externos das pioras. São também fatores de confundimento, como vimos na aula passada, só que aqui nós vamos dar ênfase aos fatores externos relacionados com a rotina da prática médica. De 2, eu queria perguntar para vocês, alguém já reparou algum erro desses que eu vou falar para vocês na prática médica diária? São 5 categorias de erros frequentes no tratamento homeopático e alopático na prática médica diária. Erros no registro de dados, na prescrição, na execução da prescrição, na interpretação de dados, na reação ao medicamento. E só, são esses. Vamos começar então agora nesse slide 3 a falar de como que são os erros no registro de dados. A falta de treinamento é um grande problema. Por isso, no módulo 5 desse curso, enviamos em vídeos de capacitação e orientamos que cada paciente envie um vídeo do seu pior momento e do seu melhor momento em cada consulta. Antes de começar cada consulta, tem que enviar para a secretária e ela vai fazendo o arquivamento desses vídeos em cada consulta. Isto vai ajudar muito na precisão das notas de 0 a 4 que os pacientes vão dar no aplicativo Veredas. Os vídeos eles devem vir com a legenda, nome, data, vídeo de melhor momento, nota de 0 a 4. E um outro vídeo também com nome, data, vídeo de pior momento e a nota de 0 a 4. Nesse slide 4, a gente vai falar sobre os importantes erros que devem ser evitados na prescrição. Porque o detalhamento do protocolo Veredas na receita é muito importante. E, diferente das prescrições habituais, haverá o do teste das 7 doses mensais crescentes para evitar doses acima das necessárias e para alcançar o maior potencial possível de controle do pior sintoma da doença. Como a prescrição envolve muitos detalhes, como veremos no próximo módulo, muita atenção deve ser dada à prescrição correta. Se outros medicamentos estiverem sendo administrados, a avaliação global dos medicamentos, tanto em homeopatia quanto em alopatia, implica em saber, como já comentamos anteriormente, que outros medicamentos estão sendo administrados. As pioras podem ser devidas a interações com outros medicamentos e não com o medicamento prescrito. Esse slide 5, nós vamos falar um pouquinho sobre erros na execução da prescrição.
Isso está relacionado com a dificuldade de cognição como pioras secundárias. Um erro muito comum que leva ao fracasso do tratamento é a falta de compreensão das receitas e das orientações que são dadas. O censo demográfico de 2022 mostrou que dos 163 milhões de pessoas de 15 anos ou mais, 151,5 milhões sabiam ler e escrever um bilhete simples, mas que 11,4 milhões não sabiam. E 29% dos brasileiros sabem ler, mas não compreendem o que leem, ou seja, são analfabetos funcionais. O que isso significa? Os analfabetos funcionais conseguem reconhecer letras e números, mas não compreendem textos. Isso é um grande desafio para interpretar receitas. Mesmo entre universitários, muitos nem têm dificuldades com redação e interpretação de texto. No caso do protocolo Veredas, que exige conhecimentos básicos de informática ou de Excel, a dificuldade é menor, do que a de interpretar receitas. A maioria das pessoas tem acesso a celulares e pode ajudar com a digitalização de dados. Então, é problemático? Mas é muito menos problemático, ok? Vamos continuar aqui no módulo 3, no slide 6, falando sobre a individualização das doses em alopatia. Isso é fundamental para evitar superdosagens e subresultados terapêuticos, assim como para individualizar o tratamento e atingir os melhores resultados. Por exemplo, se a Novalgina é prescrita para 250 e 500 miligramas, porque são esses os comprimidos para adulto existentes, o protocolo terá que fazer artificialmente um comprimido dividido em 7 doses: 70, 140, 180, 250, 330, 400 e 500. E mais depois, em outras planilhas de teste, se forem exigidos quantidades maiores que 500. E como que isso ajuda? Bom, isso ajuda como ajuda em homeopatia, já foi demonstrado. Evita o erro de não se identificar 50% dos pacientes vão precisar só de 70 miligramas de Novalgina, por exemplo. E que na prática diária ninguém faz isso e ela pode dar, principalmente nos hipersensíveis, não só fenômenos alérgicos, Steven Johnson, como piorar a dor ao invés de melhorar se tiver com dose acima do normal. Felizmente, parece que no caso da Novalgina, 50% dos casos não pioram entre 250 e 500, mas ninguém vai saber qual o paciente que vai entrar lá que vai piorar com 100 miligramas. Módulo 3, slide 7, falamos sobre a falta de reação ao medicamento. Alguns pacientes estão tão debilitados por várias comorbidades que não terão resposta a nenhum medicamento quase, ou então vão ter respostas insuficientes. A resposta vital diminuída é uma fina diferença entre a vida e a morte nesses pacientes. Tive experiências interessantes com vários pacientes graves, tanto nas 7 UPAs, quanto nos 5 anos que estive no Hospital João 23, atendendo agudos, apenas com homeopatia. Onde, então, um medicamento homeopático repertorizado conseguiu levantar as forças de vários pacientes para permitir um tempo maior de reação e que é muito útil nos casos onde a doença era debilitante, não necessariamente mortal, e precisava de um tempo a mais para a resposta aos medicamentos. Ou então, quando ainda não se sabia dessa informação a respeito do paciente, se ele tinha ou não tinha, se era outro problema, etc. O Carbo Vegetabilis na CH6, se vocês olharem na matéria médica, ele é
um medicamento que o efeito tóxico dele é piorar muito a debilidade. Ele causa também, quando está assim nas fases finais, grande debilidade respiratória e às vezes até cianose, não só devido a problemas pulmonares, como também devido a hipotensão generalizada. Quando ele é repetido, ele melhora o paciente aqui, sim, e aqui a gente, pela urgência, inicia a dar o remédio na hora que o paciente chega. Ele está no seu pior momento. E ele nunca me decepcionou, esse medicamento. Já usei em crianças e adultos. E ele tem sua página, depois do seu efeito primário tóxico, ele então vai melhorando gradual e sucessivamente na reação secundária da força vital. E a gente vai notando então que o paciente vai ficando rosinha, vai ficando mais abrindo o olho e de repente ele começa a conversar. Seu uso em crianças está no meu livro Urgências Homeopáticas Hospitalares, que está na Amazon, referido também nos documentos de validação do protocolo que vocês vão ter acesso no módulo 6 desse curso. E finalmente aqui, no último slide, o próximo módulo, a próxima aula, será finalmente sobre como utilizar essa ferramenta que é o aplicativo Veredas, que o curso está disponibilizando para vocês.